Acho que tá gravando. Acho que agora foi. Então, oficialmente, boa noite, galera, todo mundo. Vamos começar a nossa aula. Queria dizer que a minha parte hoje é mó legal e a da Gabi é mó chata, gente. Se tiver reclamações, é mais com a Gabi. Isso é tão bom. Mas, enfim, a gente vai continuar falando de matrizes, falar um pouco mais de tipos, propriedades e também do produto entre matrizes. Começar com as propriedades e tipos dessas matrizes. A primeira propriedade que a gente vai ver nessa aula de hoje é quando você multiplica a matriz por um número real. Quando a gente tem a multiplicação de uma matriz por um número real, é a mesma coisa que pegar esse número real e multiplicar cada elemento da matriz por esse número. Vamos ver um exemplo que é mais fácil do que só ficar no falado, né? A gente tem essa matriz A, que tem esses elementos aí, e a gente quer multiplicar a matriz A por 3. Multiplicar a matriz A por 3 é a mesma coisa que multiplicar cada elemento da matriz A por 3. Ficando dessa forma aqui, então. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 5, tudo isso porque a matriz A é essa. Dessa forma, obtemos que 3A é essa matriz aqui. Tranquilo? 3 vezes A é só pegar o 3 e 3 multiplicar cada elementozinho aqui de A. Poderia ser raiz de 2, poderia ser π, poderia ser qualquer número real. Tranquilo? Acho que essa parte é bem de boinha. A definição de matriz oposta é bem baseada nisso de multiplicação por um número real. A matriz oposta ela acontece quando você multiplica uma matriz por menos 1. Então, a matriz oposta a matriz A, é a matriz menos A, ou seja, a matriz A multiplicada por menos 1. Então, ó, a mesma matriz lá do slide passado. Para a gente encontrar a matriz oposta, ou seja, multiplicar ela por menos 1, basta multiplicar cada elementozinho dessa matriz por menos 1. E aí sim a gente chega na matriz oposta A, que é isso aí. A gente denota por esse menusinho também, que é bem intuitivo, né? Tranquilo. Agora, um outro conceito que também envolve matriz. Se estiver indo muito rápido ou se tiver alguma dúvida, pode me parar, tá, galera? Matriz transposta. Esse é bem comum de cair nos exercícios. Você transpor uma matriz, ou seja, você achar a matriz transposta que você tem, basicamente é você pegar o que é linha e fazer isso aí virar coluna. Então, por exemplo, aquela mesma matriz que a gente estava vendo, e a gente denota essa matriz transposta por esse tzinho elevado, então a matriz transposta de A é A elevado a T. É você pegar o que está na linha e botar na coluna. Pega o que está na outra linha, põe na outra coluna. Pega o que está na outra linha, põe na outra coluna. Se em vez de pensar que é pegar o que está na linha e botar na coluna, se você quiser pensar que é pegar o que está na coluna e pôr na linha, você vai ver que também vai dar certo. São duas formas de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, se você quiser pegar 1, 8 e 0 e colocar 1, 8, 0, peguei coluna, transformei em linha, peguei coluna, vou transformar em linha, e vou pegar a coluna e transformar em linha. Vocês vão ver que essa matriz aqui, ela é igual a essa aqui. Então, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Eu sempre decorei desse jeito. A gente quer pegar o que está na linha e transformar em coluna. Mas se vocês quiserem transformar o que está na coluna e para a linha, chega no mesmo resultado. Beleza? E aí é a matriz transposta A, que é denotada por esse tzinho elevado. Beleza. Tendo visto isso, tanto o conceito de matriz oposta quanto o conceito de matriz transposta, a gente chega em matriz simétrica e matriz assimétrica. Uma matriz ela é simétrica quando a matriz ela é igual à sua transposta. Beleza? A gente vai ver um exemplinho disso, vai ficar mais claro. E a matriz ela é dita antissimétrica quando a matriz oposta é igual à transposta dela. Beleza? A gente vai fazer um exercício aqui que fica mais claro de ver. Vocês têm essa matriz A.
O primeiro elemento é 1/3, o segundo elemento é 0, isso na primeira linha, né? Na segunda linha, o primeiro elemento é 0 e o segundo é 1/3. A matriz A, ela é simétrica. Vamos assinalar todas que estão certas, tá? Pode ter mais de uma. Quando que uma matriz é simétrica? Vamos lembrar que a gente acabou de ver isso. Uma matriz ela é simétrica quando a matriz transposta é igual à matriz original. Beleza? A gente tem a matriz original, vamos calcular a matriz transposta para ver se é igual. Você pega o que está na linha, vou fazer de outra cor, e põe na coluna. Isso aqui é a transposta. Você pega o que está na linha e põe na coluna. Vocês podem ver que o que a gente tinha aqui, vou apagar para dar para ver melhor, o que a gente tinha aqui é igual ao que a gente tem aqui. Então, A é igual a A de T. Se A é igual a A de T, ela é simétrica. Então, essa primeira opçãozinha aqui, a gente assinala porque ela está certa. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou pular essa B só para a gente ver a antissimétrica, porque é um conceito que está bem fresco na cabeça de vocês, que a gente acabou de ver. O que a gente tem que ver na antissimétrica? Na antissimétrica, a gente tem que ver se a transposta é igual à matriz oposta. Vamos calcular, então, a matriz oposta. Menos A. Menos A é a mesma coisa que multiplicar por menos 1 cada um dos elementinhos de A. Então, ó, menos 1/3. Menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0. E menos 1 vezes 1/3, menos 1/3. A matriz menos A, ela é igual à transposta? Não. Então, A, ela não é antissimétrica. Então, essa aqui está errada. Beleza? Vamos lá. Eu vou para D agora. Só para seguir na ordem, depois a gente volta para B. A soma da matriz A com sua matriz oposta é igual à matriz nula. Não sei se vocês já viram esse nominho, mas matriz nula nada mais é do que uma matriz composta por zeros. Então, sei lá, isso aqui, ó, é uma matriz nula 2×2, mas você poderia também ter uma 3×3. Tudo zero. Isso aí é uma matriz nula. Tranquilo? Isso aqui é uma 2×2, isso aqui é uma 3×3. Vai depender do exercício. Aqui a gente está trabalhando com sempre 2×2, então, no caso, seria essa aqui de cima, que ele está se referindo. Beleza. Então, a soma da matriz A com sua matriz oposta é igual à matriz nula. Soma de matriz vocês viram na aula passada. Ao você somar o A com menos A, é você somar cada elemento de A com cada elemento de menos A. Então, vamos ver. A menos A, vocês já devem imaginar quanto dá, né? Mas A menos A é 1/3 menos 1/3, que vai ser igual a 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1/3 menos 1/3, 0. Isso aqui é a matriz nula que a gente estava vendo. E se alguém se confundir com isso aqui, que ele fala soma, né, e aqui está uma subtração, na verdade é isso aqui, tá? É a soma da matriz A, que é essa parte, com sua matriz oposta, que é menos A. Tranquilo? Deu a matriz nula. Isso sempre vai acontecer. Se você soma alguma coisa e você tira aquela coisa, se você está somando uma matriz A com sua matriz oposta, isso sempre vai dar a matriz nula. Tranquilo? Acho que essa parte é bem de boa, né? E por fim, vamos ver essa aqui.
A B ela diz que 3 vezes A é igual a I. Esse I quer dizer identidade. A matriz identidade, eu vou fazer de outra corzinha aqui para não confundir, ela é formada pela diagonal principal da matriz com uns e o resto dos elementos com zero. Então, por exemplo, essa aqui é 2 por 2. Se fosse 3 por 3, aqui seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É sempre isso. A diagonal principal da matriz tem que ser 1. E o resto dos elementos, tudo zero. Se fosse 4 por 4, mesma coisa. Diagonal principal igual a 1 e o resto dos elementos, tudo zero. Tá bom. Uma vez que a gente sabe o que é identidade, vamos ver o quanto que é 3 vezes A. 3 vezes A, a gente já viu que é multiplicar cada elemento da matriz A por 3. Então, 3A é igual. 3 vezes 1 terço é 1. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 terço é 1. Isso aqui é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. É 1 nessa diagonal principal e 0 nos outros. Isso aqui é a identidade. É o que a gente estava vendo ali embaixo. Então, 3 vezes A, de fato, é a matriz de identidade. Portanto, essa B também está certinha. Beleza? Essa parte de antissimétrica, simétrica, não é tão comum cair assim. Transposta é mais comum. Se cair, é bem capaz que eles expliquem para vocês o que é. Eles relembrem, sabendo que a simétrica é quando a matriz A é igual à sua transposta, mas pode ser também que eles não lembrem. Por via das dúvidas então sempre bom decorar. Mas acredito que sim, se cair eles vão te lembrar. Mas identidade, matriz nula, produto e matriz oposta e transposta, é bom vocês terem os conceitos bem em dia. Tranquilinho, galera? Alguma dúvida? Não? Tudo ok por enquanto. Beleza. Não, se eu fizer. Desculpa, Felipe. Se eu fizer a soma, por exemplo, na última, né? A soma da matriz A com a sua matriz oposta é igual a matriz nula. Uhum. Não seria verdade se eu fizesse a matriz oposta como primeiro argumento. Se a matriz oposta fosse o primeiro argumento, ainda dá nulo também, né? Que ia ser menos, mais. Porque aí seria isso aqui, ó. Se você está falando, tipo, pega o que está escrito aqui em matriz oposta e troca para cá. E o que está aqui joga para cá. Seria isso, né? A soma da matriz oposta com a matriz A. É isso a pergunta? É isso. Ainda daria 0. Por quê? Porque seria menos A mais A. E aí é aquilo. A soma, você pega cada elemento e soma com da posição. Então ficaria menos 1 terço mais 1 terço, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Menos 1 terço mais 1 terço, 0. Só mudaria a ordem. Isso aqui seria colocar esse elemento primeiro e depois somar com esse. Do jeito que está aqui na alternativa, seria pegar esse elemento e somar com menos esse elemento. Entendeu? Ficaria 1 terço mais menos 1 terço. Isso aqui é da ordem que está na alternativa. A ordem que você falou para a gente colocar ficaria menos 1 terço mais 1 terço. Aí os dois já acabam dando 0. Beleza. Beleza? Posso falar uma observação que seria interessante? Claro, Se fosse uma subtração, aí ia ser diferente. Se ele falasse, tipo, a subtração de A com sua oposta, aí os resultados dão diferente. Se você fizer menos A, e aí A menos menos A. São resultados diferentes. Tá bom? Vai dar operação. Se você quiser tentar aí para ver, tipo, essa diferença. Seria isso aqui que a Gabi falou. Se aqui, em vez de soma, tivesse escrito subtração. Aí a ordem faria diferença.
Isso aqui você pode ficar tranquilo, pode aplicar distributiva, que nem a gente viu, quem sabe, em equações, tá? Então, ó, A menos menos A nada mais é do que A mais A, e A mais A é igual a 2 vezes A. Menos A é menos 2A. E aí, isso aqui se aplica aquele conceitozinho lá de multiplicação por um número real. Só multiplicar cada elemento da matriz por esse número. Perfeito, olha, foi muito doido isso mesmo. Beleza, então? Mais alguma dúvida, galera? Eu tô tranquilo. Discussão não, então passo minha palavra para você, Gabi. Brilha. Cheguei. Vamos lá, pessoal. Preciso compartilhar minha tela, né? Porque vocês não estão vendo. Ai, Gabriela. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Deu tudo certo? Bom, gente, a gente vai agora para a parte mais divertida, então, do negócio. Fazer o produto de matrizes. Nem a Gabi acredita nisso. Gente, produto de matrizes, eu vou falar o que eu estava falando para o Felipe antes da aula. É um treco um pouco chatinho de aprender, mas depois que você aprende, você adora fazer. Tem esse extremo do eu sinto que o coração de vocês vai ser tocado por isso, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Bom, antes da gente falar de como fazer, sim, Guilherme, será? Antes da gente aprender de fato como fazer um produto de matrizes, a gente precisa saber qual que é a condição para a gente fazer um produto de matrizes. Então, quando que eu posso fazer um produto de matrizes? Então, eu só posso fazer um produto de matrizes quando eu tenho o número de colunas da matriz, que é o primeiro termo do produto, igual ao número de linhas da matriz, que é o segundo termo do meu produto. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo, eu tenho uma matriz A, que é M por N, e uma matriz B, que é U por V. Todo mundo lembra desses que a gente aprendeu na semana passada? Na semana passada. Do que representa o M, o N, e o U e o V. Isso tá check? Eu não lembro. Não? Ó, quando eu tenho uma matriz... Minha caneta sumiu. Deixa eu trocar de cor. Um momento. Eu tenho uma matriz A, que ela é M por N. Isso significa que ela tem M linhas e N colunas. Opa. Certo? Lembra aquele truquezinho que a Camila ensinou do linha por coluna? Que a gente pensa no porquinho? Então, lembra linha por... coluna. Certo? Então, relembramos aqui o que é o M, o N e o V. Então, tá. Então, eu tenho uma matriz A, que é M por N, e uma matriz B, que é U por V. Para eu poder fazer essa continha aqui, esse N tem que ser igual a esse U. Certo? Então, a minha matriz, esse meu produto poderia ser escrito tanto como AM por N e BN por V, porque aqui, se U e N são iguais, tanto faz eu escrever N nos dois ou escrever U nos dois. Certo? Tranquilo? Então, lembra sempre disso. O número de linhas de colunas do primeiro cara tem que ser igual ao número de linhas do segundo cara. Tá bom? Se a gente olhar esse exemplo aqui, A 2 por 3 e B 2 por 3, eu posso fazer essa multiplicação? Não. Não posso fazer essa multiplicação. Muito bem. E esse daqui, A 3 por 2, B 2 por 3, posso fazer essa multiplicação. Certo? Gente, muito cuidado, porque na multiplicação de matriz a ordem importa muito.
Que, por exemplo, aqui eu posso fazer A vezes B, mas se eu quisesse fazer B vezes A, eu ia poder também? Deixa eu ver. B 2 por 3 vezes A 3 por 2. Ia. Nesse caso, eu ia poder fazer o inverso também, certo? Escolhi um ótimo exemplo, Gabriela. Parabéns, tá? Show. Mas aqui, essa daqui, se eu fosse fazer B, que é 2 por 3, e A, que é 2 por 3 também, eu não posso fazer nem A vezes B, nem B vezes A. Certo? Tranquilo? Vou até apagar aqui. Escolhi um péssimo exemplo, gente. Não gostei. Mas tudo bem. Ô, Gabi, diga. Se tivesse outro termo, outra matriz, na verdade, para ser multiplicada, isso pode acontecer? Tipo, C? Posso sim, mas quando eu tenho esse tipo, Eva, eu vou fazer duas. Depois que eu fizer essas duas, eu multiplico pela terceira. Na matriz, não, eu não consigo multiplicar várias matrizes ao mesmo tempo. Eu só consigo aplicar essa operação aos pares, de duas em duas, ok? Então tá. Bom, dado que eu posso fazer essa multiplicação, a gente tem a segunda regrinha que é: se eu consigo multiplicar A por B, a minha matriz resultante, ela vai ter o número de linhas do primeiro cara e o número de colunas do segundo cara. Então, vamos tomar cuidado com isso. Esses caras são os caras que têm que ser iguais. Então, o N e o U. E eles são os que somem na minha matriz resultado. Gabi, certo? Oi. Nesse exemplo aí dá para fazer o que você queria, ó. De que de um jeito dá certo e no outro não. No 2x4, 4x3. Muito obrigada, Felipe. Vou fazer. Então, vamos lá. Ó, se eu tenho A, que é uma matriz 2 por 4, e aqui eu tenho uma matriz B, que é 4 por 3. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4, então eu posso multiplicar, certo? Dado que eu posso multiplicar, qual vai ser a ordem da minha matriz C? Dois por três. Eu fiz leitura labial, Guilherme, gostei. Tudo bem. Então, eu tenho uma matriz C que é 2 por 3. Seguindo aqui o que o Felipe falou, gente, que ele lembrou a gente, eu posso fazer B, que é 4 por 3, vezes A, que é 2 por 4? Não posso. Certo? Não posso fazer isso. Ok? Essa daqui, qual vai ser a ordem dessa matriz aqui? Resultado. 2, 2. Ó, Vitor, o 2 é o termo que é igual. Então, ele é o termo que eu vou tirar, que eu não vou usar. Eu vou colocar os que sobram. Então, quem sobra é esse 3 aqui e esse 3 aqui. Então, minha matriz acaba sendo 3 por 3. Certo? Ok. Sacou? Certo, gente? Certo. Diga. Isso acontece... Você não pode fazer isso porque senão você perde o índice da outra matriz, né? Você não teria... Porque se você correr uma matriz e ele tiver um índice, 3 colunas, e você tiver 2 linhas, você não conseguiria correr, você teria uma linha a mais do que a segunda matriz, aí você ia estourar o índice da segunda matriz, é isso? Não. Por que dessa regra de não poder... É isso que a gente vai ver agora, ó, Guilherme. É agora? É agora. O que acontece? Quando eu estou multiplicando uma matriz, quando eu for de fato fazer a multiplicação de uma matriz, eu multiplico o número, a linha do primeiro cara pela coluna do segundo cara. Certo? Então, quando eu faço essa multiplicação de linha por coluna, o que acontece é que aí, se eu não tiver essa regrinha que a gente aprende lá no começo, eu não consigo aplicar isso. Tá bom?
Então, a regra é basicamente essa. Isso funciona porque a multiplicação ela é feita em linha por coluna. Tá bom? Por isso que eu preciso seguir essa regrinha. Certo? Então tá. Bom, como que a gente faz, então, essa multiplicação de matrizes? Eu tenho aqui a minha primeira linha. Então, essa é a minha primeira linha, A11 e A12. Essa primeira linha da minha matriz A vai multiplicar com a coluna da matriz B. Certo? Então, vira o primeiro termo, A11, multiplica com o primeiro termo, B11. Certo? O segundo termo, A12, multiplica com o B21. A soma desses dois vai dar o termo inicial que eu quero ter aqui, que a gente pode chamar ele de C11. Certo? Falando assim é ótimo, né, gente? Eu acho que vocês entenderam, mas sei lá, né? Às vezes eu me equivoco. Certo? A linha inteira faz. A linha inteira multiplica a coluna inteira. Multiplica a coluna inteira e aí eu vou somando. Então, se eu estou no primeiro termo da linha, ele multiplica o primeiro termo da coluna. O segundo termo da linha multiplica o segundo termo da coluna. O terceiro termo da linha multiplica o terceiro termo da coluna. E assim vai sucessivamente. E aí eu somo esses carinhas até chegar no termo que eu quero. Certo? Vou pagar aqui que eu acho que eu fiz uma arte. Eu fiz. Vejam só. A primeira linha multiplica a primeira coluna e chega nesse cara. A primeira linha multiplica a segunda coluna e chega no outro cara. Então, cuidado, os termos que eu multiplico pela primeira linha, então, se eu estou multiplicando a primeira linha, todos os resultados disso estarão na primeira linha da minha matriz resultado, certo? E aí, o que vai mudar a posição é a coluna que eu estou multiplicando. Certo? Nossa, gente, amei, viu, Felipe? Ninguém nem tem dúvida. E a gente estava aqui sofrendo à toa. Vamos ver o exercício. Vamos lá. Análise. Diga, Vitor. Não, nada não, só quis contrariar. Olha só, ele assumiu que só quis me contrariar. Olha, Vanessa, você pensa bem, hein? Fica esperta. Bom, vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. São uns 3 minutinhos. Quem acabar, me dá um ok aí. Ou se ficar com dúvida, tamo aí. Vou fazer aqui, ó. Preciso deixar os números de um jeito que vocês consigam ver. Tá. Antes de fazer as contas, gente, ó, uma atenção aqui em mim, por favor. Essa matriz A, ela é 2 por 3, certo? E essa matriz B, ela é 3 por 2. Muito bem, Guilherme. Ok? Como o 3 é igual a 3, a matriz C, que é quem eu quero, qual vai ser a ordem dela? 3 por 3. Ou 2 2 por 2. por 2. Lembra isso, Vitor? A gente tem que tirar quem é igual. Certo? Então, lembrem-se que isso é um parâmetro para a gente saber se a conta que eu estou fazendo está certa. Eu preciso chegar numa matriz 2 por 2. Tem tanto zero aí que a gente vai dar uma matriz nula. Mas. Pode acontecer. Pode ser. É que a primeira linha. Não, teve um menos um. Tem um menos um.
Ah, que bonito! Nossa! Que legal, Guilherme, com preguiça. Que coisa feia. Ainda assume. Bom, vamos fazer junto então, vai. Pode ser? Melhora? Acho que tá errado, inclusive. Ó, vamos lá. O primeiro termo é o zero. Então, o zero tem que multiplicar o 2. Então, 0 vezes 2. Mais o segundo termo com o segundo termo da coluna. Então, 1 vezes menos 1. Mais o 2 de novo aqui, vezes o zero. Ok? Fizemos o nosso primeiro termo. Agora vamos para o segundo termo. Ele vai multiplicar a primeira linha e a segunda coluna. Então, o primeiro termo vai ser 0 vezes 0, certo? Mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 3. Tranquilo, gente? Sim? Então tá bom. Agora aqui embaixo é a segunda linha. Eita. A segunda linha e a primeira coluna. Então vai ficar menos 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. Certo? Todo mundo concorda? E agora aqui, a segunda linha com a segunda coluna. Então, menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 3. Ok? Então, aqui. Todo mundo que é 0, eu vou cortar. Todo mundo que multiplica 0 é 0, né? Todo mundo concorda comigo? Então, eu vou cortar todo mundo. Esse some, esse some, esse some, esse some, 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 some. Certo? Então, já vi que o último termo aqui é 0. Ok? Então, 1 vez menos 1? Menos 1. Menos 1. Esse daqui deu quanto, Victor? 7. 7. E esse aqui? Menos 2. Menos 2. Certo? Não sei como eu fiz essa troca de cores. Desculpa. Enfim. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Nossa, Felipe. Preocupação à toa que a gente teve, esse povo muito inteligente. Mais um pouquinho, então, para vocês treinarem. Mais 3 minutinhos.
E aí, gente? Mais ou menos, Luan? Sim. E aí eu acho que dá x igual a 3, y igual a 4. Ó, tá certinho, Guilherme. Vamos só fazer aqui, ó. Aí tem que resolver o... Não tá certinho, não, desculpa. Não, É que, ó, lembra, é linha vezes linha, coluna. Então coluna. vai ser menos 1x Te entendi. mais 2 vezes y é o primeiro cara. Como eu só tenho uma coluna, já vou para o cara de baixo, né? Então, 4 vezes x menos 3 vezes y. Isso aí. Isso Demorou. aqui é igual a 3 e menos 4. Isso aqui você conseguiu chegar, Van? Eu tava me batendo na hora da multiplicação. Aí depois que eu ia igualar. Mas Porque sim, mas agora você entendeu? Deu certinho? Deu? Então tá bom. Então agora aqui chegou na parte que é mais divertida ainda, viu, Vitor? O que eu tenho que resolver? Um sistema. Por adição. Não, do jeito que quiser. Não tem preferência aqui. Então eu sei que menos x mais 2y é igual a 3. E eu sei que 4x menos 3y é igual a menos 4. Certo? Vou resolver esse sistema aqui. Como vou fazer do jeito que eu quero, eu vou multiplicar por adição. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira equação por 4. Então, o meu sistema vira menos 4x mais 8y igual a 12. E a equação de baixo, eu vou manter ela do mesmo jeito. Todo mundo acompanhou essa mudança aqui no sistema que eu fiz? Como eu criei o sistema também? Certinho? Então, tá bom. Então, agora aqui só somar as equações. Menos 4x mais 4x, 0. 8y menos 3y, 5y. Certo? Isso aqui vai ser igual a 12 menos 4, 8, no caso. Ok? Então, y é igual a 8 sobre 5. Certo? Certo. Por que esse certo? Seu resultado deu diferente? Não, concordei. Ah, tá. Não, é que eu achei que você tinha dado outra coisa. Certo? Dado que eu sei agora, então, que o y vale 8 sobre 5, eu só pego a equação aqui, sei lá, vou pegar a primeira e vou trocar o y por 8 sobre 5. Então, menos x mais 2 Ó, vezes... Gabi, Oi, Jeremy falou que não entendeu no final. desculpa. Ó, o final aqui dessa equação, você entendeu a soma do sistema? Bom, vou repetir o sistema, então, tudo que eu fiz aqui, tá? Para ficar mais fácil. Eu tinha esse sistema aqui que eu fiz por igualdade de matriz. Eu tinha uma matriz, igualei a outra, cheguei no meu sistema. Aí eu cheguei nesse sistema, eu tenho que resolver o método que eu vou... escolher o método que eu vou resolver esse sistema. Aí eu escolhi resolver ele por adição. Para eu resolver por adição, eu preciso ter coeficientes iguais. E aí, então, por isso, eu multipliquei essa primeira equação por 4. Então, o menos x vira menos 4x, o 2y vira 8y e o 3 vira 12. Certo? Depois que eu fiz essa transformação, a segunda equação eu copio da mesma forma que estava, porque agora eu consigo cancelar os 4. Então, menos 4x mais 4x
dá 0. 8y mais menos 3y é 8 menos 3y, que dá 5y. 12 menos 4 dá 8. Aí, então, se eu tenho que 5y é igual a 8, o 5 que multiplica o y, do outro lado da equação, ele divide. Então, eu só passo 5 dividindo. Então, y é igual a 8 sobre 5. Certo? Certo, entendi. Gabi, Show. Oi. eu sempre fico nessa dúvida você multiplicou por 4 exatamente porque você queria eliminar o x. Essa era a intenção, porque aí você elimina os argumentos e consegue ter uma Eu consigo equação. ficar zero. Eu poderia assumir com y se eu quisesse também. Mas aí, tipo, para assumir com o y, eu teria que multiplicar a de baixo por 2 e a de Dois. cima por 3. Aí eu conseguiria assumir com y. Aí, tipo, Porque é você uma teria o questão... 6, que é um múltiplo comum dos dois, né? Exato. Aí, geralmente, vai ser sempre essa regrinha. Tipo, se a equação de cima multiplica por 2 e a de baixo multiplica por 3, a de baixo eu multiplico por 2 e a de cima eu multiplico por 3. Eu sempre multiplico pelo inverso. Certo? Se fosse 7,5 ou, sei lá, 80 e 930, é a mesma coisa. Muito bom saber disso. Sim. Muito bom saber disso. Viu? A adição é muito bom de se fazer. Ele é fácil. Funciona. Enfim. Bom, descobrimos o nosso valor de y. Então, agora é só pegar. Isso aqui também, mesma coisa, viu, Guilherme? Eu substituo o y em qual eu quiser. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser nessa daqui que eu multipliquei. Para qual que eu quiser. Eu vou substituir. Certo? Bom, eu vou substituir nessa primeira, porque eu já tinha pego. Já tô apegada. Então, aqui. Menos x mais 2 vezes 8 sobre 5 é igual a 3. Certo? Então, nossa, mas ficou horrível esse negócio. Tá bom. Vou descendo aqui, tá, gente? Menos x mais multiplicação de fração, né? Eu multiplico em cima por quem tá em cima e embaixo por quem tá embaixo. Então, 2 vezes 8, 16 sobre 5 é igual a 3. Então, menos x é igual a 3 menos 16 sobre 5. Ok? Como eu quero que o x seja positivo, eu vou inverter todos os sinais, tá? Então, x é igual a menos 3 mais 16 sobre 5. Aqui, a gente pode fazer um MMC, certo? Vocês têm alguma outra sugestão? Faz 5 vezes menos 3 e soma com o numerador. O resultado vai ser a fração final. Isso, Só que você tem que lembrar que tem que ficar em cima e embaixo. Foi isso que você falou, Vitor? Você falou soma. Eu acho que eu entendi o que você falou. Vê se é esse aqui. Ó, agora eu tô subindo, tá, gente? Isso que eu fiz aqui. X vai ser igual. Então, seguindo o que o Vitor me falou, eu multiplico esse cara por 5, teoricamente em cima e embaixo, porque ele tem, quando não tem nada embaixo, tem 1. Então, fica menos 15 sobre 5 mais 16 sobre 5. Nossa, além de tudo, escrevi na linha do negócio. Nossa, eu fui excelente nesse exercício, gente. Tô de parabéns. Enfim. Quanto que dá aqui, então, Vitor? 1/5. 1/5. Ficou Certo? como eu queria. Ficou como você queria? Isso. Certo? E aí, lembrando que solução de sistema é sempre um par ordenado XY. Certo? Então, nesse caso, vai ser um par ordenado 1 sobre 5, 8 sobre 5. Certo, gente?
Apesar da minha confusão do negócio, deu para entender? Jeremy, você entendeu? Entendi. Obrigado. Então, show. Certo? Tranquilo, né? A parte da multiplicação da matriz era o mais fácil. Gabi, Tô ouvindo. rapidinho. Quando a gente igualou as matrizes, a gente também falou disso na aula passada, não foi? Foi. Tem essa linha toda e a gente pode igualar com aquele 3. Isso, ó, isso é uma coisa importante da gente ter na cabeça, Van. Apesar disso aqui ser uma linha toda, isso é um termo só. Então, tipo, o C11, ele é menos x mais 2y. Ele é um termo só, que é esse cara que eu estou igualando a 3, certo? Tranquilo? Então tá bom. Próximo. A gente tem... Gente, eu vou só passar um negócio e eu volto para esse exercício aqui, que é uma coisa importante. Lembra aquela regrinha que a gente viu lá? Que a ordem das matrizes importa, que a gente fez até coisa lá com o Guilherme? A gente fala que a multiplicação de matrizes é uma operação não comutativa. Então, como ela é não comutativa, a ordem importa, que é você fazer A vezes B e B vezes A, certo? Majoritariamente não, né? A operação de multiplicação ela é considerada não comutativa. Porém, temos as exceções. Existem matrizes que, se você fizer A vezes B, isso é a mesma coisa que fazer B vezes A. E aí, essas matrizes são chamadas de matrizes comutativas, tá bom? A única coisa que vocês precisam saber disso é que o exercício pode ser que venha assim, tipo, dado que A e B são comutativas, então aí, tanto faz se você faz A vezes B ou B vezes A. Ou, às vezes, vem um exercício que fala assim, calcule o valor de x para que A vezes B seja para que as matrizes A e B sejam comutativas. Então, você faz A vezes B, B vezes A, iguala, e aí você acha o valor da incógnita. Tá bom? Passado este conceito, vamos voltar aqui e tentar fazer esse exercício. Vocês querem um tempinho ou quer que eu faça junto? Sem preferência, gente? Faço junto, Valéria. Então, vamos lá. Ai, Valéria, eu tava tão quietinha. Fazia tempo que você não dava o prazer das suas palavras pra gente. Bom, vamos lá. O exercício fala assim, sendo A igual a 1, 3, 2 menos 5 e B igual a 5, 2, AX é igual a 2B. Então, a matriz X é igual a... Então, olha só. Eu vou fazer a matriz A, que é uma matriz 2 por 2, certo? E a multiplicação dessa matriz vai resultar em 2B. Primeira coisa que a gente vai fazer, então. Quanto é 2 vezes a matriz B? Que a gente aprendeu com o Felipe hoje. Vai ser 2 vezes 5, 2. Quanto que dá isso, Vitor? O primeiro termo vai ser 10, o de baixo vai ser 4. Muito bem. Isso aqui é uma matriz de que ordem, Vitor? Aproveita aí que já está no embalo. 1 vezes 2. Quem que vem primeiro? Aliás, não, 2 vezes 1, 2 vezes 1. 2 vezes 1. Duas linhas, uma coluna. Isso aí. Então, isso aqui é uma matriz 2 por 1, certo? Então, eu vou ter uma matriz A, que é 2 por... vou fazer essa relação da matriz antes da gente ir. Eu vou multiplicar uma matriz A, 2 por 2, por uma matriz X, e isso resulta numa matriz B, que é 2 por 1, certo? Qual tem que ser o número de linhas na matriz X? 2. Isso aí, Vanessa está fazendo com a mão.
Qual tem que ser o número de colunas da matriz X? Uma só. Isso aí, porque ó, os caras que sobram são os que formam a matriz resultado. Certo? Então, minha matriz X, vocês concordam comigo que ela é X, Y? Duas linhas, uma coluna? Certo? Então, A vezes essa matriz X tem que dar 10, 4. Então, A vezes a matriz X tem que dar 10 e 4. Tranquilo? Sim? Sim. Agora é só resolver a matriz. Certo? Ai, meu Deus, troquei de coisa. Voltei. Vou resolver porque já tá dando o nosso tempo, tá, gente? Então vamos lá. Uma vezes X, 3 vezes Y, certo? 3y. Muito bem. E o termo de baixo, Vitor? 2x menos 5y. 2x menos 5y. Isso aqui vai ser igual a 10, 4. De novo, a gente chega no nosso sisteminha, certo? X mais 3y igual a 10. 2x menos 5y igual a 4. Certo? Eu vou resolver de novo por adição, porque aqui quem manda aqui sou eu. Tá bom, Vitor? Sou rancorosa não, viu, gente? Mas nesse caso faz sentido. Tá mais fácil. Tá pedido aqui. Entendi. Então, aqui, vou multiplicar essa, ó. Vem aqui, eu tenho um x igual a 2x. Eu quero sumir com um x. Então, eu vou multiplicar por menos 2. Certo? Então, a minha primeira equação vira menos 2x menos 6y menos 20. E aí, a segunda, 2x menos 5y igual a 4. Certo? Vou cortar aqui, então, porque a hora que eu somo, menos 2x mais 2x dá 0. Menos 6y menos 5y, Menos 11y. menos 11y. Menos 20 mais 4, Menos 16. menos 16. Muito bem. Então, y vale... Ó, uma observação antes. Os dois lados são negativos, os dois lados são positivos. O 11 que está multiplicando passa dividindo, então y igual a 16 sobre 11. Certo? Isso dá para simplificar? Não. Não dá. Por quê, Vitor? Não dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso aí. Mas isso é muito claro da gente ver quando a gente tem um número primo. Tá? O 11 é primo, então eu não tenho não é nem que eu não posso dividir o 16 e o 11 pela mesma coisa, é porque eu não consigo dividir o 11 por nada, tá? Então, bom, sabendo que o y é 16 sobre 11, vou substituir aqui na primeira. X mais 3 vezes 16 sobre 11 é igual a 10. Certo? Então, x igual a 10 menos 3 vezes 16 sobre 11. X vai ser... Quanto é 3 vezes 16? 48.
48. Muito bem. Então, menos 48 sobre 11. E vou aplicar aquela regrinha lá que a gente viu no outro exercício. Vou multiplicar esse cara aqui por 11 em cima e embaixo. Então, 10 vezes 11 vira 110 sobre 11, ok? Então, o x vai valer quanto? 62 sobre 11. 52, né? Vou deixar vocês decidirem. Eu vou de 62. Você vai de 62? Eu vou de 52. Ó, vamos aqui. É 110, é verdade. Então, 110 menos 48. O zero não divide, então tenho que emprestar aqui fica 0, aqui fica 10. 2. Aqui também não vai, empresto esse, fica 10 menos 4. Certo? 62. Ok? Certo? Então, a solução desse sistema é o par ordenado, que vai a minha matriz, no caso, é a minha matriz X, que é 62 sobre 11. Nossa, por que eu estou escrevendo com o negócio no meio, né? A minha matriz X, que vai ser, então, 62 sobre 11 e 48 sobre 11. 16 sobre 11, o que eu tô fazendo? Olha que louca. Certo? Eu posso escrever, uma observação importante, gente. Eu posso escrever essa matriz X como 1 sobre 11 vezes 62 e 16. Entenderam isso que eu fiz? Eu peguei um termo que eu tinha nos dois números e coloquei ele para fora. Eu podia fazer isso, por exemplo, também com um 2, que eu sei que 62 e 16 são múltiplos de 2. Então, eu podia tirar o 2 e colocar isso para fora. Isso é interessante de ver, porque às vezes a resposta vem assim. E aí, tipo, você chegou na matriz, você chegou na matriz certa, e aí você tem que falar, puta, e agora, né? Fudeu. Mas aí lembrar que existem essas variações, tá? Bom, gente, é isso por hoje. Tá bem? Vou mandar para você. Nossa, eu acho que eu não mandei a aula passada. Tem que parar de gravar, Gabi.